a tua unção, o teu poder sobre a minha vida, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tenha misericórdia de mim, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Assento, amado, pode tomar. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Sinceramente, eu quero que você só levante a mão. Eu vou fazer 3 ou 4 perguntas para você e você levante a mão. Diga para mim, você tem um amigo que não é crente, mas é teu amigo? E de repente você tem uma amizade boa com ele? Levante a mão assim, levante. Que legal. Muito obrigado. Segunda pergunta, você tem pai ou mãe que não é crente? Levante a mão, se você tem. Muito obrigado. Terceira pergunta, você tem parentes que ainda não são crentes? Levante a mão. Meu Deus, aí lascou tudo. Era isso que eu queria saber. Muito bem. Eu quero acreditar, e eu posso dizer isso porque eu também tenho amigos que são verdadeiros amigos que não são crentes, né? E eu os amo. Tenho, por exemplo, um casal de amigos que eu venho falando de Jesus para eles há mais de 18 anos. Eu os amo e também sei que Ele nos ama, né? Ao ponto dele chamar nós para ser padrinho de casamento, numa chácara que nós fomos. Depois que nasceu o neném, ele queria que eu batizasse o neném. Eu falei, aí já não vou batizar, não batizo. Só para os irmãos verem a amizade que nós temos até hoje. Pai e mãe, não tem nada mais importante na vida de um ser humano do que aquele que os gerou, que é pai e mãe. Parente, então, diz que parente é os dentes, né? Mas não é mentira isso aí, tá? Não é não. Normalmente o parente, ele é sangue do teu sangue. São pessoas que veio do seu pai, que veio da sua mãe, é primo, é tia, é gente que você tem bom relacionamento. Mas por que, pastor, essas perguntas? Hoje, o texto que nós lemos, ele vai mostrar algumas coisas para nós extremamente importantes dentro do tema de desafios. E hoje, dentro do tema de desafio é de cumprir a sua missão. Ou seja, nós temos o desafio de cumprir a nossa missão. Veja só, nessa oração de Jesus, aqui, Jesus está aos 44 do segundo tempo. Tá? A coisa já está para acontecer de tudo aquilo que os profetas, os reis, os homens de Deus falaram no passado, ele agora vai cumprir aquilo que foi falado, não é? E ele olha para o céu e ele diz, Pai, chegou a hora, tá? Chegou a hora, é agora, tá? E uma coisa que ele fala no versículo 4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando, diga comigo, completando a obra que me deste para realizar. Então ele fala, olha, eu completei a obra que o Senhor me deu para realizar. Eu fiz o que o Senhor mandou. Depois, lá no versículo 6, ele diz, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Olha só, eu revelei o teu nome, ou seja, ele falou de Deus para aquelas pessoas. No versículo 8, ele fala assim, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Então, Jesus está aqui falando com o Pai, daquilo que o Pai deu para ele fazer, e ele está dizendo, eu fiz, tá? Aí, lá no versículo 14, ele fala, eu lhes dei tua palavra. Mais uma vez, Jesus reiterando aquilo que o Pai mandou ele fazer, ele fala, eu dei a sua palavra. E o versículo 18, que eu já li há pouco, diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Ou seja, a partir de agora, Jesus encerrou o papel dele. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe, deixa uma promessa que ele vai voltar para buscar a igreja. Mas ele diz, olha Pai, eu fiz tudo, e assim como o Senhor me enviou, eu também agora estou enviando os meus discípulos. E isto vai ser dito por todos os homens de Deus que se levantaram como discípulos, como apóstolos, para cumprir aquilo que Jesus havia determinado, não é mesmo? Muitas pessoas no mundo não faz muito mais do que somente existir. Olha só o que eu estou dizendo.
Só que eu estou me dirigindo hoje a crente, a homens e mulheres que dizem ser salvos na pessoa de Jesus. E eu quero acreditar que esta frase não serve para nós. Muitas pessoas no mundo não fazem muito mais do que somente existir. Eu não posso, de forma nenhuma, depois que eu conheci a graça redentora do Senhor Jesus, simplesmente existir. Dormir, acordar, comer. Não, eu tenho algo a mais, né? Na verdade, essas pessoas que assim procedem, não entenderam que o grande doador as criou com uma missão de vida. Deus não tirou você do lamaçal do pecado, Deus não tirou do engano, da mentira, da prostituição, Deus não tirou você da jogatina, Deus não tirou você da bebedice, não. Ele fez isso com um propósito para você. Você está aqui, eu estou aqui para completar a obra da redenção iniciada por Jesus, conforme ele fala aqui no capítulo 17. Ele iniciou, ele terminou e ele passou a bola para nós. Agora, está com vocês, continua. Muito bem, em essência, seu maior investimento aqui na terra, ou seja, o meu investimento, o seu investimento, é amar pessoas que Deus ama. E literalmente se importar com aqueles que o grande doador se importa. Eu perguntei a vocês e fiz 3 perguntas para o auditório que aqui está. E vocês levantaram as mãos concordando comigo, não é mesmo? De um amigo, de um pai e mãe e de um parente que não conhece ao Senhor Jesus ainda. Então veja só. O maior investimento do cristão, daquele que conhece a palavra de Deus, o maior investimento não é você orar para Deus lhe dar uma boa esposa. Não é você orar para Deus dar a você um bom homem para você se casar. Não é você ter filhos. Filhos que eu digo, filhos que você vai gerar junto com a sua esposa, não. Não é simplesmente você trabalhar e você ser bem sucedido dentro daquilo que você propôs a realizar aqui e você ter bens. Não, não é, de forma nenhuma. Mas o maior investimento do crente, lavado e remido no sangue de Jesus, é ganhar almas, ou seja, cumprir a missão que Jesus nos deu. Esta é, de verdade, o maior investimento que nós podemos ter aqui na terra. O maior investimento não é você investir em dólar, em ouro, em euro. Não. O maior investimento é você ganhar almas para Jesus. A missão de Jesus é tão importante que ele repetiu. Olha só, presta atenção nisto. Jesus repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia, não é? Sobre essa questão tão importante que é ganhar almas para o Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 28, ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é Jesus falando, e Mateus escreveu. Depois, lá em Marcos 16:15, vão pelo mundo todos e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos escrevendo o que Jesus disse. Lá no livro de Lucas, também, no capítulo 24, a partir do 44, por isso eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas escrevendo, tá? E depois, João: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então veja só, a todos os evangelhos, mas quando chega lá em Atos dos Apóstolos, que já não é evangelho mais, mas aqui é o início da igreja, mais um livro, o 5º livro, mas receberão um poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só que coisa tremenda. Então esta missão, irmãos, não é qualquer coisa não. Não, é a maior missão que nós
temos hoje como desafio de nossas vidas. Nós não podemos deixar aquele amigo, aquele colega que nós tanto amamos ir para o inferno. Nós não podemos permitir que o meu pai, que a minha mãe, se é que não fosse crente, ir para o inferno. Eu não posso permitir que os meus parentes tão próximos vão para o inferno. Eu preciso ser desafiado hoje a cumprir a missão que Jesus deixou para nós. Você tem entendimento disso? Diga amém. Agora veja só, se nós quisermos viver um cristianismo de amor, a semelhança do Senhor Jesus, não podemos deixar de cumprir o que Jesus pediu que nós fizéssemos, tá? Que é a missão da nossa vida. Nós não podemos ser omissos, não. Eu tenho me preocupado muito nos dias de hoje, porque eu falei esses dias pregando em uma igreja, que a gente é preocupado em encher nossas igrejas com crentes de outras denominações. E isso acontece. Abre uma igreja nova, ela enche logo. E você vai lá e vê, a maioria das pessoas que estão lá são de outras denominações. Mas não são crentes novos, são pessoas de outras denominações que foram para lá. Não estou contente ali, eu vou para lá. Estou descontente lá. É assim que hoje se enche igreja. É você fazendo uma boa propaganda, é você fazendo algumas coisas diferentes. Opa, eu vou nessa igreja. Mas hoje, a missão, que é ganhar almas, parece que ela está esquecida. Mas Deus, me incomodando durante todo o mês passado, quando eu estava me preparando para ministrar durante todo o mês de abril, eu disse, eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo tem me incomodado. Jovens, vocês são jovens. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos na vida em todas as áreas, seja ganhador de almas. Ganhe almas para Jesus. O ganhador de alma, ele é bem-sucedido. O ganhador de alma, ele é visto por Deus de uma forma diferenciada. Agora vamos lá. Eu tenho algumas regras aqui, que eu quero passar para você, que é para você ter entendimento, como é que eu posso cumprir a missão. Primeira coisa, precisamos entender que as boas novas é minha. Diga, é minha. Tem coragem? Os irmãos falaram minha também? A diretoria, os irmãos aqui, diga comigo, é? É minha. É minha responsabilidade. Minha? Foi Jesus que falou. Não é o pastor Ismael que está falando. Ele disse aqui no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu envio ao mundo. Foi Jesus que nos enviou. Tá? Então veja só, no capítulo 3, versículo 18, do livro de Ezequiel, lá atrás, Velho Testamento. Se eu anunciar que um homem é mau, vai morrer, e você avisar a este homem para que pare de fazer o que é mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Ou seja, se você não falar que ele está fazendo mal, você será responsável pela morte dele. Está na Bíblia isso, pastor? Está lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Você é responsável. Se você está vendo o cara errado, né? O cara todo torto, e você não... O Dinda, cadê o Dinda? O Dinda já sumiu? Eu fui tomar um café com o Dinda essa semana. Semana passada também. Esse é o dia que nós fomos lá. Eu estou sentado com ele assim, na mesa que ele trabalha, eu estava ali sentado na frente dele, chegou lá um desviado da nossa igreja. Chegou até a dirigir a igreja nossa. Chegou? Acho que não, dirigiu não. Mas chegou da aula de escola dominical. Na hora que eu ouvi, irmão, eu não pensei nenhuma nem duas, cumprimentei e fui para cima. Falei o que tinha que falar. Não fiquei quieto. Depois que eu fui embora, ele voltou lá, ele saiu. Depois ele viu que eu saí, ele voltou. Ele falou, poxa vida, o pastor foi duro comigo. Duro não, falei a verdade, porque ele é conhecedor da palavra de Deus. Eu quero tirar as minhas responsabilidades, eu quero lavar as minhas mãos. Eu falei. Eu não posso deixar de falar. Não posso. Tá? Todas as pessoas são individualmente responsáveis perante Deus. Mas nós, como crentes na pessoa de Jesus, temos uma responsabilidade especial de advertir aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus.
E dizer para ele, se você não receber, se você rejeitar, você corre risco de vida. Nossa missão, nessa nossa missão, nós não podemos falhar. Se nós falharmos, Deus nos considerará responsáveis por aquilo que vai acontecer com eles. Espera um pouquinho, pastor, espera aí, agora o senhor me deixou com medo. Você tem que falar. Mas não quer aceitar, aí é problema dele, mas você tem que falar. Então, a pergunta que eu te faço, aquele teu grande amigo, teus pais, pessoa da tua... Você tem falado para eles? Ou você só encontra com eles para almoçar, jantar, tomar um cafezinho e nem sequer fala que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo? Olha só o que Paulo escreveu, capítulo 9 do livro de Coríntios, versículo 16. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha só, é Paulo falando, irmão. Eu estou lendo uma versão aqui bem clara, que é para você entender bem, mas se você pegar na tua revista corrigida, você vai ter esse entendimento também. Que todos nós tenhamos consciência e dizer como Paulo, ai de mim. Você está entendendo, irmão? Dá para dar glória a Jesus ou está difícil? Porque é meio complicado. O pastor está te botando nas cordas aqui hoje. Agora, você fala de Jesus? Você que é dirigente, você tem incentivado? Você tem feito ar livre? Você tem feito visita? Amanhã é feriado, não é? Eli, o que nós vamos fazer amanhã? Visita. Vamos fazer visita. Pastor, presidente faz visita também. Faz. Você tem que fazer visita. Você tem que falar de Jesus. Você tem que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Para cumprir essa missão, o que eu preciso? Precisamos entender que as boas novas é um privilégio. Se você não tiver entendimento que é um privilégio você anunciar, tem alguma coisa errada com a tua vida espiritual. De verdade está te faltando alguma coisa, tá? Nós precisamos se sentir honrado ao compartilhar as boas novas do amor de Deus. Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Irmão, embaixador, você sabe o que faz o embaixador? O embaixador, ele representa o país dele em outro país. O embaixador, ele é a maior autoridade no país ao qual ele foi destinado. Lá, no país em que ele está, se o presidente da república daquele país quer falar com o presidente da república do nosso país, tem que passar pela embaixada brasileira. Tem que falar com o embaixador. Ó, seu embaixador, o senhor pode fazer uma agenda com o teu presidente? Seu embaixador, eu quero conhecer a Amazônia. Seu embaixador, eu quero conhecer São Carlos. Tem que passar pelo embaixador. Ô irmão, você tem coragem de virar para o teu irmão e dizer para ele que ele é embaixador? Tem? Então vira e fala, você é embaixador. Ser embaixador, irmão, não é qualquer coisa não. O cara, ó, é grande, hein? Nós somos grandes diante do nosso Deus. Nós somos grandes diante do nosso Deus. Talvez o homem, talvez a sociedade não te valorize, mas você diante de Deus é embaixador dele. Então, em nome de Jesus, hoje eu venho aqui para te desafiar a cumprir esta missão, que é pregar e anunciar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e mais do que isso, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Nós precisamos ter esse entendimento. E o que o embaixador faz? Trabalha. Então, eu trabalho para o Senhor. Eu sou representante do amor de Deus neste mundo. Por quê? Porque o texto de João 3,16, ele fala assim, que Deus amou o mundo. Ele fala que Deus amou a igreja. Ele fala que Deus amou São Carlos. Ele fala que Deus amou só a nação. Não, ele fala que amou o mundo. É o globão. Todo mundo está em cima deste mundo.
Então, eu sou representante dele no mundo. Eu sou embaixador dele no mundo. Somos parceiros de Deus na construção do reino dele aqui na terra. Ô irmão, você não é parceiro do João e da Maria, você é parceiro de Deus. Já pensou isso? Já imaginou isso, irmão? Não é pouca coisa não, é muita coisa. Como cristão, nosso papel mudou. Não temos mais responsabilidade de buscar nossos próprios interesses. Nossa tarefa agora é representar os interesses do Senhor Jesus. O maior interesse de Jesus é ver pessoas rendendo-se aos seus pés. Pastor, pera, deixa eu entender. Então, eu deixo pai, mãe, mulher, cachorro, gato. Não disse isso não. Não disse isso não. Eu disse que a sua grande responsabilidade hoje é esta. É assim, amarás o seu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, vamos pegar esse texto. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você faz o que esse Deus manda. E ao teu próximo é você transmitir o amor de Deus para esta pessoa, mostrando para ele o João 3,16. Mas quando você fala que você ama, você tem que amar sua esposa, amar seu pai, tem que amar. Você não pode deixá-los. Mas você tem que colocar Deus acima de qualquer responsabilidade que você pensa em ter aqui na terra. É Deus acima de tudo. Quanto mais você fala do amor do Senhor Jesus a outros, mais você os influenciará a essas pessoas. Mas nós não podemos de forma nenhuma deixar de cumprir a nossa missão. O desafio hoje é você cumprir a sua missão. Não importa se você é adolescente, jovem, se você é meia-idade, você já passou dos 60, se já está beirando 90, você precisa falar de Jesus. Para cumprir a missão, precisamos entender que as boas obras do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à sua volta. E eu comecei nesta noite perguntando para vocês sobre pessoas que estão à sua volta. Você quer mudar a realidade dessas pessoas? Vamos começar com as pessoas que estão à nossa volta. Começa. Seja de verdade um discípulo fazendo discípulo. Seja um salvo salvando outras pessoas. Seja um homem, uma mulher que assume a responsabilidade de dizer: eu fiz a minha parte. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, quando eu digo casa do meu pai. Meu pai, irmãos, eu acho que eu já falei aqui na outra mensagem, que meu pai, como todo bom nordestino, quantos nordestinos temos aqui? Levanta a mão os nordestinos, levanta a mão. Eu não sei se essa moda existe ainda, tá? Mas na moda, no tempo do meu pai, tinha moda. O cara vinha para São Paulo, meu pai veio para São Paulo com 17 anos de idade. Depois que meu pai se casou com a minha mãe, aí a moda era trazer os parentes do Nordeste. Essa era a moda. Aí os meus tios moravam com a gente. Meus tios, todos eles, que irmãos do meu pai, foram 4 homens e 3 mulheres. Acho que é isso, 3 mulheres. Isso, 3 mulheres. 3 mulheres. Meu pai os trouxe todos para dentro da minha casa. Depois os que eram casados, trouxeram a mulher e os filhos, né? Mas meu pai, irmãos, dizia na oração que ele fazia com a minha mãe: eu não vou cessar de orar enquanto não ver o Cícero salvo. Enquanto não vê o Joãozinho salvo, enquanto não vê o Luiz era o Lula salvo, enquanto não vê a Madalena salva, enquanto não vê a Sula salva. Irmão, salvou Jesus, salvou todos. Para não falar que não salvou, faltou uma só, que essa não deu, essa não quis. Mas o resto, Jesus salvou todos. Mas meu pai, irmãos, não deixou de falar de Jesus para os meus tios. E era tudo devoto do Padinho Cisso. Alguém que já foi
devoto do Padinho Cícero? Levanta a mão. Alguém já foi? Não foi, né? Mas, meus tios eram todos devotos do Padinho Cícero. Lá onde a gente desce, né, do Padinho Cícero, lá, onde a gente desce quando a gente vai lá, Juazeiro do Norte, né? Lá tem uma imagem enorme, né? Bem grande. Lá em Juazeiro do Norte, a gente quando vai lá para Paraíba, a gente desce lá de avião. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Vocês podem perguntar para a pastora. Pergunta para a pastora, eu faço questão. A maior dificuldade dos meus cunhados que me amam, e eu os amo, é quando a gente se encontra. É uma luta. É uma luta para eles. Eles chegam na minha casa, sentam e falam assim, pode falar, cunhado, pode falar, eu sei que você vai falar. O que eu falo para meus cunhados? Porque todos os meus cunhados que estão vivos, estão todos fora da igreja. Mas eu não deixo de falar, porque a minha sogra falava, e eu falo também. Eu visito os meus tios, para minha mãe, os que estão fora, eu falo. Sabe por quê? Eu tenho que tirar minha responsabilidade para não falar como Paulo. Ai de mim, eu não quero fazer isso nunca, eu não quero escutar isso nunca. Eu quero falar que Jesus Cristo. Agora precisa fazer o quê? Para fechar, para cumprir a missão, precisamos entender que as boas novas é cumprir a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. João 3,16, vamos citar de novo, porque Deus amou o mundo. Ele não amou, como diz aí os calvinistas, né? Um grupo de pessoas, uma vez salvo, sempre salvo. Não, ele amou o mundo. Agora tem um papelzinho ali. Quem crê, o papel do ser humano, ele não contribui em nada para a salvação, mas precisa crer. Se você crê, tranquilo. Depois que você crê, é aquele outro versículo, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então, as minhas obrigações é crer, eu preciso crer. Por que eu tenho uma tia que até hoje, porque ela não creu até hoje. O dia que ela crer vai ser salva. Então veja só, eu e você precisamos entender que Deus quer salvar todas as pessoas dessa cidade. Jesus quer salvar todos os teus amigos, pai, mãe, parente. Ele quer salvar os teus vizinhos ali onde você mora. Isso não quer dizer que todos serão salvos, porque a Bíblia deixa claro que muitos vão rejeitar ao Senhor Jesus. Lógico, vão sim. No entanto, o que sabemos é que Ele deseja salvar, Ele deseja. E para que isso aconteça, eu preciso falar de Jesus, eu preciso anunciar Jesus. A Bíblia, ela apresenta com muita clareza o desejo de Deus, ou afirmar, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer Deus. Ele não quer que ninguém pereça. E Ele está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Pedro falou isso lá no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, 9. Eu tenho um grande amigo que, graças a Deus, se converteu. Começou nessas igrejas que faz muito movimento. Mas, graças a Deus, hoje ele está na Assembleia de Deus de Madureira, lá no bairro de Santo Estevão, em São Paulo. Ele sofreu um acidente que ninguém dizia que ele viveria. Ninguém. Foi algo assim extraordinário. Extraordinário. Ele estava sozinho no carro e ninguém sabe se ele dormiu, se ele apagou, ninguém sabe. Mas a verdade é que foi um acidente assim, dos mais terríveis. Ele ficou internado por volta de 6 meses. 6 meses. De UTI deve ter ficado uns quase 3 meses. Quando ele voltou, eu fui visitá-lo várias vezes na UTI, sem que ele tivesse acordado. Quando ele ficou bom e foi para o quarto, ficou bom no sentido de recuperação, e ele já entendia, e os médicos diziam que teriam medo do cérebro dele, mas por incrível que pareça, ele voltou ao normal, lembrou de tudo, e não era crente. E eu fui lá, mais uma vez. Aí ele já me conheceu. Eu disse assim para ele, Abílio, eu já preciso te dizer uma coisa, Deus te deu mais uma oportunidade. Ismael,
Eu sei. Tá, então, você não quer aceitar Jesus aqui? Eu vou aceitar. Agora? Não, eu vou aceitar. Assim mesmo, nunca vou esquecer. Eu quero que a minha mulher esteja junto. Então tá bom. Eu armei todo o esquema para a mulher dele estar junto. Quer aceitar? Não, eu vou esperar mais um pouco. Preciso conhecer um pouco mais. Tá bom. Voltou para casa. Foi aposentado, porque não tinha mais como trabalhar. A mulher dele está dirigindo o carro. Acontece o que de novo? Bateu o carro de novo, irmão. Só que dessa vez, ninguém se machucou, nem ele que já estava machucado. Eu nunca vou esquecer. Esse acidente aconteceu por volta de 4 horas da manhã, quando ele estava saindo para viajar num feriado prolongado. A mulher dirigia maravilhosamente bem. Eu nunca vou esquecer da ligação que eu recebi. Naquele tempo não tinha celular. E o telefone toca, de madrugada, eu apavorado. Sim, Abílio. Oi, Abílio, tudo bem? Não. Bati o carro. A minha mulher bateu o carro. Falei, não é possível. Mas está tudo bem. Só o carro que acabou. Mas nós estamos bem. Era um carro de uma frente grande. Eu não lembro que carro que era. Uma frente grande, motor estourou tudo. E eu escutei dele. Eu queria que você viesse aqui que eu quero aceitar Jesus. Nunca vou esquecer disso. Eu queria que você viesse aqui. Eu estou aqui na delegacia, estamos fazendo, estou bem, a minha mulher está bem, mas eu queria que você viesse aqui. Eu fui lá de madrugada, irmãos. De madrugada. O que eu fiz? Lá entrei na delegacia, movimento de delegacia de madrugada, não tinha ninguém, só tinha um escrivão lá, mas não sei o quê. Eu cheguei assim, falei para o cara que estava lá, falei, moço, o senhor tem um quartinho aqui? Por que é? Esse moço quer aceitar Jesus, e o cara era crente, meu escrivão, olha que benção. Ele falou, não, vamos fazer oração aqui mesmo. Fiz oração ali com ele, oração de confissão, ele aceitou Jesus. Por quê? Ele não quer que ninguém pereça, está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Pedro falou isso. Quem sabe você conhece alguém assim que já passou pelo... Mas está vivo, sabe o que é? É Deus dando a você a oportunidade de dizer a Ele que ainda tem tempo. Que ainda tem tempo. Eu já contei 1 milhão de vezes aqui, conto de novo da moça, lá em Santo Estevão, que fomos visitar, que estava desviada. E o Luiz falou, vamos para o culto da mulher. Não, eu vou para o casamento, meu namorado, ele vem me buscar, daqui a pouco o namorado chega, o Luizinho, que estava querendo namorar com ela, ficou arrasado. E uma moça linda, pensa numa moça bonita, uma moça... naquela época, o cara ser formado era tão difícil, a menina tinha 2 formaturas, família boa, acabou o culto, lá em Santo Estevão, culto de jovens, quando acaba o culto chega a notícia, fulano acabou de morrer com o noivo. Estavam indo pelo Marginal Tietê, tomou uma fechada, que dentro do Tietê morreram os 2. E aí? Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Com qualquer um. Eu vi hoje, na CBN, foi na CBN que eu vi, de um senhor que estava na porta da casa dele, talvez você também escutou isso. Se você escutou, só faz assim, escutei. Na porta da casa dele, uma mulher... para o carro, esqueceu de puxar o freio de mão, o carro desceu e matou a pessoa. Alguém viu isso? Pois é, o irmão viu também. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está na porta de casa, de boa, né? A mulher esqueceu de puxar o freio de mão, o carro desceu e mata o cara. Como é que pode? Mas acontece. Então eu estou falando isso, porque você tem amigos, pai, mãe, parentes, que não conhece. Você tem aquele vizinho que você considera ele mais do que os teus parentes, porque você convive com ele há 30 anos no mesmo lugar. E você não falou de Jesus para ele ainda. Deixa eu fechar a minha mensagem nessa noite. É importante, Atos capítulo 20, versículo 24. O importante é que eu complete minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. 20 e 24 de Atos dos Apóstolos. Será que nós vamos poder falar isso também, como Jesus falou no capítulo 17, no início? Será que eu vou ter que falar como Paulo fala aqui no capítulo 20, versículo 24? O importante é que eu completei minha missão
Eu termino o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Dá para falar isso? Vai dar para falar no final da vida isso? Vai dar? Diga amém. Se não dá, você fica quietinho. Amém? Baixa a cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus,